Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos dar início, então, à nossa quarta e última aula da disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 2, cujo tema vamos falar sobre a literatura em experimentação e a literatura contemporânea em língua portuguesa. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade, tenho mestrado em estudos literários e, como sempre digo, é um grande prazer estar aqui tratando essa disciplina junto de você, uma disciplina muito importante para a sua formação enquanto futuro professor de língua portuguesa e de literatura, uma disciplina que dá aí a base para pensar e refletir a respeito das literaturas de língua portuguesa. No quadro, então, hoje, nosso momento de contextualização, eu trouxe algumas perguntas que vão nortear a nossa aula de hoje e que serão respondidas ao longo da nossa aula. A primeira é: o que significa tratar uma literatura como experimental? Então, temos no título da própria aula a ideia de experimentalidade, experimentalismo com literatura, pensando no formal do texto literário. O que significa isso, tratar uma literatura como experimental? Quais são consideradas as literaturas em língua portuguesa? Nas aulas anteriores falamos aí da literatura brasileira e da literatura portuguesa. Hoje falaremos também das literaturas africanas de língua portuguesa, que são literaturas que estão nesse contexto das literaturas lusófonas. Quais são as características formais e temáticas das literaturas lusófonas contemporâneas? Então vamos pensar tanto na forma quanto no tema desses textos literários. Lembrando que tratar de forma e tema é um diálogo que todo pesquisador, professor de literatura, aluno de uma disciplina de literatura, precisa levar em consideração. Os contextos históricos e políticos influenciam a produção literária? Então perceba aí que essas questões vão ser pensadas, vão ser respondidas ao longo da nossa aula, onde veremos então esse conjunto de literaturas lusófonas, né? Lusófonas, quando eu digo da lusofonia, digo em língua portuguesa. Então vamos falar tanto da literatura brasileira quanto da literatura portuguesa, e hoje também trataremos das literaturas africanas em língua portuguesa. Quero aproveitar esse início para lembrar que mais próximo ao fim da nossa aula teremos o Kahoot, o nosso momento de interação no Kahoot. No quadro, nós podemos ver aí o PIN do nosso Kahoot de hoje, que é 794495, mais próximo ao fim da aula. Eu vou relembrar novamente para você o PIN, a nossa tutora também vai disponibilizar aí no chat, então já se prepare aí com seus aparelhos celulares para participar desse momento de interação. Um outro lembrete importante a ser dado é do desafio Nota Máxima, que ocorrerá nesse semestre, é uma atividade importante do semestre e deve aí ser realizada por você. Então, aí se atente a isso para participar. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu tutor presencial para que você possa sanar as dúvidas e participar aí desse desafio muito importante para o curso, enfim, para você enquanto aluno. Então, desse modo, encerro a contextualização. Espero que a aula seja muito proveitosa, nossa última aula. Fique aí atento para o nosso momento de interação do Kahoot e vamos então conhecer a respeito das literaturas africanas, das literaturas lusófonas, aí, do contexto da lusofonia, pensando na ideia de experimentação e também num contexto aí contemporâneo, a literatura num contexto contemporâneo muito próximo do nosso contexto histórico. Vamos tratar da literatura brasileira do pós-guerra. Quando falamos da literatura brasileira do pós-guerra, estamos tratando daquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento catastrófico em termos mundiais, que afetou muitos países. Quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa especialmente em Europa, né, no continente europeu, mas sem dúvida alguma a Segunda Guerra ela afetou o mundo como um todo. O mundo passou a se olhar diferente no pós-guerra. E aí a nossa reflexão aqui é sobre como a literatura brasileira pensou o pós-guerra. Se o pós-guerra, se a Segunda Guerra Mundial afetou o mundo como um todo, como que essas consequências aparecem dentro dos textos literários, tanto na questão formal
quanto temática do texto literário. No quadro, nós podemos então observar uma citação bastante interessante que diz: de forma direta ou indireta, as manifestações culturais do Ocidente foram impactadas pela Segunda Guerra Mundial, inclusive as brasileiras. Foram diversos formatos adquiridos pela literatura e outras artes, no sentido de entender, retratar, ressignificar ou expressar as consequências dessa guerra, inclusive por meio do experimentalismo. Então falamos aqui de um momento em que o experimentalismo, a ideia de experimentação, de experimentar com a linguagem, vai aparecer muito na literatura. E isso tem uma consequência, sem dúvida, que é uma tentativa de tentar entender, de ressignificar a experiência desse pós-guerra. Então, quando falamos dessa característica do experimentalismo, o experimentalismo se relaciona diretamente com o contexto político e com o contexto histórico em que essa literatura se desenvolve. Pois essa característica de experimental, de fragmento, essas técnicas narrativas que vão aparecendo, são técnicas narrativas que tentam compreender o mundo após uma grande catástrofe. No quadro, nós podemos ver dois autores brasileiros importantes que foram afetados diretamente pela Segunda Guerra Mundial. Eles são Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Ambos pertencem à chamada geração de 45, que nós podemos aí pensar como a terceira geração modernista. Aqui a gente já dá início às características formais que estarão na literatura brasileira contemporânea, e ambos estavam ativamente envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Clarice Lispector estava na Itália, inclusive ajudando como voluntária de enfermeiras que recebia feridos, enfim. Clarice ajudou e estava na Segunda Guerra, ajudando aí como voluntária. Há relatos dela, inclusive, falando sobre isso. Então, percebemos que é uma experiência que impacta essa autora de alguma maneira. E o Guimarães Rosa também esteve, e o caso do Guimarães Rosa é ainda mais curioso e mais interessante. O Guimarães Rosa, ele foi como embaixador aí na Segunda Guerra, trabalhou como embaixador na Alemanha nazista, e ele, juntamente da esposa dele, que também estava ali na embaixada, ambos ajudaram a judeus se refugiarem e fugirem para o Brasil. Então, eles ajudaram muitos judeus se salvarem no contexto da Segunda Guerra Mundial. Também há relatos do Guimarães falando sobre esse aspecto de sonhador próprio da figura aí do embaixador, né? Alguém que sonha, alguém que procura fazer a diferença na vida das pessoas, e é evidente que ele não se arrepende nem um pouco de ter feito o que fez, de ter ajudado ali por meio da embaixada com que judeus não fossem mortos pela Alemanha nazista, não fossem levados para os campos de concentração, vindo para o Brasil. Então perceba aí, quando a gente fala de literatura do pós-guerra e pensa na literatura brasileira, a gente sabe que indiretamente a nossa literatura foi afetada por esse pós-guerra, porque o mundo todo foi. Quando a gente fala da ideia de espírito de tempo, a gente fala exatamente sobre isso. Foi um momento das artes de maneira geral, e a literatura como uma arte, ela reflete o mundo, o momento que o mundo todo foi afetado. E o experimentalismo literário, quando a gente está falando de literatura, se deve muito a isso. Se a gente pensar nas narrativas da Clarice Lispector, a gente vê muito de experimentalismo. Se a gente pensar nas narrativas do Guimarães Rosa, veremos também muito de busca de experimentalismo com a forma do texto literário. Evidentemente, você pode se perguntar, mas nenhum dos dois trata diretamente na sua obra da Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, se a gente está falando da literatura brasileira no contexto pós-guerra, evidente que de maneira temática, em alguns momentos, esse tema vai respingar nas obras. Mas tanto Clarice quanto Guimarães têm uma obra diversa, né, composta por uma diversidade, mas que a gente pode perceber o experimentalismo. E a ideia de experimentalismo, de fragmentação, de queda da narrativa tradicional, tem muito a ver, sem dúvida, com essa experiência trazida pelo pós-guerra. O pós-guerra, ele causa essa espécie de dificuldade de transmissão de experiência. Há estudiosos que tratam disso, e essa dificuldade de transmitir experiência traz um texto mais quebrado, mais fragmentado, menos linear, com uma maior profundidade de interpretação. Então a gente vai ver isso não só na literatura brasileira, mas na literatura ocidenal
como um todo. E é interessante pensarmos em autores brasileiros, como é o caso do Guimarães e também da Clarice, que estiveram diretamente envolvidos com esse momento da Segunda Guerra Mundial. Ela na Itália, né, e ele na Alemanha, ajudando da maneira que podiam. E, sem dúvida, essa experiência forma o ser humano, formou tanto Clarice, não é por acaso que tem relatos dela tratando desse momento, formou, sem dúvida, Guimarães, que estava ligado muito mais diretamente, por estar em uma embaixada, ele tinha possibilidade de lidar com isso maior do que a própria Clarice, e isso, sem dúvida, foi uma experiência muito forte e muito marcante para ambos os autores, que vai aí formar esse ser humano, e quando a gente fala de literatura, a gente está falando dessa ligação entre a formação do sujeito, que é esse autor, entre a relação desse sujeito com o contexto social, com o contexto político, com o contexto histórico, e de que maneira todo esse contexto, toda essa formação humana vai aparecer dentro dos textos literários, de que maneira formalmente isso vai aparecer dentro do texto. Então a gente pode observar especialmente essa experimentação, que é uma marca aí da geração de 45, a qual tanto Guimarães Rosa quanto Clarice Lispector fazem parte. Uma geração aí que vai trazer à tona até mesmo algumas ideias, alguns princípios que os modernistas de 22 trazem. Lá no primeiro momento do modernismo, tem essa busca pela experimentação, e aqui em 45, é claro, com uma maturidade, um outro momento histórico, mas isso também é trazido à tona. Dessa forma, então, tratamos da literatura brasileira no contexto do pós-guerra. Trataremos agora do romance experimental brasileiro. E aí o título do conceito já diz muito, né? Romance experimental brasileiro. Trataremos de um gênero específico, que é o gênero romance, e da experimentação desse gênero, da experimentação desse texto. Importante dizer que quando estamos falando sobre o romance experimental brasileiro, estamos falando sobre a geração de 45 em especial, que pode ser considerada a terceira geração modernista. Essa geração de 45, ela é uma geração que vai beber aí de algumas influências da geração de 22, principalmente por causa dessa liberdade formal buscada aí, desse experimentalismo com o texto, evidentemente um outro contexto histórico, né, uma outra vertente. E, além disso, a gente costuma dizer dentro da historiografia literária que a gente já considerar a geração de 45 quase como já considerada a literatura brasileira contemporânea. Muitos elementos dessa geração de 45 se aproximam e chegam aos nossos tempos. Essa ideia de pós-modernidade, de contemporaneidade, a ideia estética que está por detrás desses conceitos já aparece nessa literatura da geração de 45. No quadro, nós podemos ver uma autora muito importante desse período, que é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector é muito interessante observarmos a produção dela, pois a Clarice, se a gente pensar na historiografia literária brasileira, é uma das únicas mulheres aí que aparecem. É claro que tem mais, mas se a gente pensar em número de homens e mulheres, há muito mais homens, então a Clarice é interessante observar que ela marca-se como mulher na historiografia literária e de maneira muito importante, se tornando uma das maiores autoras da literatura brasileira. Clarice estreia em 1943 no gênero romance, com o romance Perto do Coração Selvagem, e ela tem outras obras, evidentemente. Em 77, ela publica A Hora da Estrela, que é o seu romance aí talvez mais famoso, né, de todos, com a história da Macabéa. A crítica costuma considerar o ápice da carreira literária da Clarice, e aqui o momento onde ela consegue trabalhar a forma e o conteúdo de uma maneira muito, muito interessante, tratando tanto de uma crise aí social, fazendo uma denúncia social, lembrando que a Macabéa é uma nordestina, em um contexto aí da metrópole, ao mesmo tempo em que ela cuida muito da forma, do trabalho com a forma. E quando a gente fala de romance experimental, experimentalismo, a gente vai se concentrar especialmente na forma, não tanto na temática. De que maneira que Clarice Lispector trabalha formalmente em seu texto. No quadro, nós podemos ver dois aspectos bastante importantes da narrativa da Clarice, que é a questão da epifania e do fluxo de consciência. Não há como passar pela Clarice sem pensar na epifania e no fluxo de consciência.
Quando falamos de epifania, a gente fala de momentos de revelação, de grande revelação, que desorientam aqueles personagens comuns. Então, por exemplo, uma moça vê de um conto da Clarice, né? Uma moça vê um cego mascando chicletes no ônibus. Isso causa um momento de revelação em que leva ela a ver a vida toda que ela viveu até aquele momento de uma maneira totalmente diferente. Uma freada no carro de um outro conto. Isso aparece nas narrativas de maneira geral e, sem dúvida, aparece nos romances. Esse momento de revelação, essa epifania que surge do momento muito simples do cotidiano, vai se relacionar também com aquilo que chamamos de fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? É a consciência do personagem aparecendo dentro do texto. Não é simplesmente uma descrição do que o personagem está pensando. Pelo contrário, é a tentativa real de mostrar como que o cérebro, como que o pensamento funciona. Então isso traz uma complexidade grande para o texto. O leitor, no momento de leitura, pode considerar aquilo ilógico, não entender, porque quando estamos pensando, os pensamentos todos se misturam. Estamos pensando no que está acontecendo agora, estamos pensando no passado, estamos pensando no que vai acontecer daqui a pouquinho, estamos pensando no que vai acontecer daqui muito à frente. Então, nosso pensamento mistura tudo. E a tentativa do fluxo de consciência é trazer e mostrar e revelar essa mistura aí que existe no pensamento desse personagem, na maioria das vezes movido por essa epifania. E aí a gente tem uma escrita ilógica mesmo, que vai misturar muitas coisas, vai trazer ideias fragmentadas, vai começar a dizer uma coisa, vai trazer outra. Então essa é uma característica formal muito interessante que se liga ao experimentalismo. No quadro, podemos ver um outro importante autor desse momento, que é o João Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa tem como marco O Grande Sertão Veredas, que é um clássico da literatura brasileira, um livro muito importante, que é o grande destaque aí da prosa do Guimarães. O Grande Sertão Veredas, em termos gerais, é o monólogo de Riobaldo, que interpela o interlocutor letrado e culto. E a gente vai ver um trabalho muito interessante, um trabalho intenso com o uso das palavras. É interessante trazer uma curiosidade aqui, que o Guimarães ele conhecia cerca de 20 idiomas, conhecia mesmo, e isso mostra a facilidade que ele tem com a linguagem. Não é por acaso que ele cria muitos neologismos, uma mistura aí nesses neologismos, ele traz uma mistura do falar popular, da oralidade com o falar mais erudito, e a gente vê no Guimarães um regionalismo transfigurado. O que seria esse regionalismo transfigurado? O Guimarães ele traz a ideia do sertão, não é mais o sertão nordestino, o Guimarães ele fala do sertão de Minas, mas o sertão de Guimarães é um universo aí filosófico, ontológico, que leva para uma dimensão universal. Então é um regionalismo que não está tão preocupado assim em descrever aquela região, como o regionalismo, por exemplo, lá do Romance de 30 busca. Aqui a gente fala de um regionalismo que se vale daquela parcela ali regional para tratar o mundo, um universo de coisas por meio de uma linguagem fragmentada, por meio dos neologismos, por meio aí de muitos efeitos formais interessantes que levam a gente a tratar o Grande Sertão Veredas como um romance experimental. No quadro, podemos ver um outro autor importante, que é o Osman Lins, nessa obra dele importante chamada Avalovara, uma obra complexa, bastante hermética, que vai trazer aí O Osman Lins ele é conhecido por ser autor da Lisbela e o Prisioneiro, que é uma peça de teatro bastante famosa, que inclusive já foi adaptada para filme. E no romance, então, ele se marca pelo Avalovara, que vai ter essa estética do fragmento, uma alegoria do fazer romanesco. Não é por acaso que a gente fala de metalinguagem, né? O Osman Lins ele reflete muito sobre o ato de escrita do literário durante a escrita do seu texto. É um texto que desperta diferentes sensações no leitor. Essas narrativas elas vão se intercalando de maneira fragmentada entre a estética do espiral e do quadrado. Então a gente vê aí essa busca até das formas geométricas no trabalho dele. Um trabalho que, por ser metalinguístico, vai falar sobre o próprio fazer romanesco. E vemos muito também o caráter de intertextualidade. Em Avalovara, ele dialoga com grandes nomes da literatura mundial, como Dante Alighieri na Divina Comédia. Temos também um diálogo com Goethe, lá no Sofrimento do Jovem Werther. Então perceba que nesse texto ele vai trazendo todos esses elementos à tona.
Então é importante perceber aqui que tanto Clarice, quanto Guimarães, quanto Osman Lins, marcos aí desse romance experimental brasileiro, se valem de muitos recursos experimentais interessantes para construir a literatura. Todos eles aí fugindo de uma característica tradicional e linear do romance. Eles vão implodir o próprio gênero, trazendo à tona diversas características formais novas e experimentais. Desse modo, então, tratamos do romance experimental brasileiro. Trataremos agora das literaturas africanas em língua portuguesa. E é importante, então, quando falarmos das literaturas africanas em língua portuguesa, já vamos aí pensar o que a gente entende por África, né? A África é um continente imenso. Esse continente imenso, que é a África, ele foi, infelizmente, colonizado, invadido por muitos países europeus, entre eles está Portugal. E nós estamos falando de um pedaço específico da África, que é esse pedaço da África que fala português. Então, a África lusófona, a África que fala português. Aqui no quadro, nós podemos ver os países que fazem parte aí dessa África lusófona, né? Que fazem parte do PALOP. São países africanos de língua oficial portuguesa. Temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial ela foi inclusa muito recentemente nesse conjunto aí de países que falam português na África. Até pouco tempo era até a Guiné-Bissau e agora temos também a Guiné Equatorial. Ao tratarmos as literaturas africanas de língua portuguesa, é importante, aqui é inevitável não considerar a história, o contexto histórico, é inevitável não considerar o contexto político, até mesmo para tratar da historiografia literária. Até pouco tempo atrás, quando falava-se literaturas de língua portuguesa, se pensava na literatura brasileira e na literatura produzida em Portugal, literatura portuguesa. Não se pensava nas literaturas africanas. Então, a historiografia literária dos países africanos de língua portuguesa foi construída muito recentemente, está em um processo de construção constante. As teorias, os estudos sobre essa literatura são todos estudos e teorias muito, muito recentes, de fato, que começaram há pouquíssimo tempo a serem feitas por causa do contexto político. Esses países colonizados aí por Portugal no período do neocolonialismo no século XIX, eles só se tornaram independentes na década de 60 e 70, mais ou menos, do século passado. Então, são independentes há pouquíssimo tempo. Se o Brasil se tornou independente lá em 1822, a gente tem país, por exemplo, no continente africano, se tornaram independentes em 74, em 1975. Então, vejam, é um período muito... faz pouco tempo, historicamente isso faz pouco tempo. Então, a literatura desses países é marcada por essa questão colonial forte, por esse processo de barbárie. E a historiografia literária que se constrói aos poucos traz essas marcas. No quadro, nós podemos ver aí esses países, por exemplo, Angola tornou-se independente só em 75, Moçambique também. Então, percebam que quando olhamos para esses países, pensamos em literaturas específicas, são literaturas específicas, cada um desses países produz literatura muito específica, literaturas bastante específicas e complexas. Então, é interessante já não pensarmos que todas as literaturas são um conjunto igual. Não, são literaturas complexas e literaturas específicas com características diferentes. E quando falamos aí da tematização, o que essas literaturas trazem à tona com uma dominância maior, a gente podemos falar desses aspectos importantes aqui. Vemos a discussão sobre o colonialismo, que foi todo aquele processo de colonização que eu já disse, e do pós-colonialismo. O que há depois do colonialismo? Como essas nações se reconfiguram pós-colonialismo? Inclusive, existe uma teoria chamada de teorias pós-coloniais que pensam aí essas literaturas africanas, não só em língua portuguesa, mas as literaturas aí que se realizam pós-colonização, pós esse processo de barbárie. Como que essas literaturas se refazem, né? Esses processos de barbárie, de imposição cultural também. Outro aspecto importante é a questão da oralidade. É fundamental pensar a oralidade,
pois a oralidade, ela traz aquela língua originária desse povo. Se durante a colonização, essas pessoas são obrigadas aí, né? O português se torna a língua oficial. Antes da colonização existiu uma língua ali, e a oralidade ela vai resgatar esses aspectos da língua e vai mostrar até mesmo a mistura entre a língua do colonizador e a língua do colonizado. Um outro aspecto importante que nós podemos ver aqui no quadro é a questão da tradição. Como pensar a tradição dessas culturas, desses países? A tradição deles, evidentemente, não é a tradição portuguesa de Portugal, é uma outra tradição. Então, esses autores eles vão buscar pensar nessa tradição e tentar pensar também no aspecto da ancestralidade, tanto da religiosidade ancestral, quanto do olhar para aquela figura do mais velho, do ancião, que é aquele que guarda o saber ancestral, o saber tradicional, o saber que está antes da colonização. Como esse saber se comporta na pós-colonização? Como ele se faz? E quando pensamos em todos esses aspectos, é importante que não olhemos para eles de maneira exótica, como se, nossa, isso é diferente, isso é exótico. Essa palavra exótica, ela tem um termo assim que a gente pode dizer que ele é muito negativo, porque geralmente quando a gente fala exótico, a gente está colocando essa cultura como inferior, e pensando que são bárbaros mesmo, enfim, e não são. No quadro, nós vamos observar agora alguns autores de Angola. Angola e Moçambique, aí a gente pode dizer que são os países aí que têm uma literatura, uma produção literária, uma historiografia literária mais representativa. O próprio contexto histórico permitiu isso. Então a gente tem Luandino Vieira, que é um importante autor, Pepe Tela. Tanto Luandino quanto Pepe Tela, eles se ligam diretamente a questões políticas, ambos envolvidos em partidos pela libertação de Angola. Então percebam como a produção literária, a produção política, ela é muito próxima ali, existe muita política dentro da obra deles, muita crítica social. Aí podemos falar do Água Lusa. O Água Lusa já é mais contemporâneo nosso, né? E ainda é um pouco menos que o Ondiak, mas é mais contemporâneo. Então a gente já percebe que tanto o Água Lusa quanto o Ondiak, eles não têm tanto uma relação tão forte com a política, com a história, como, por exemplo, a gente vê lá no Pepe Tela e no Luandino Vieira. Apesar disso, sem dúvida alguma, essa questão histórica aparece dentro desses textos. No quadro, vamos ver aí de Moçambique, vamos pensar no Mia Couto. O Mia Couto é um autor fundamental da literatura moçambicana. Ele é autor de um livro como, por exemplo, Terra Sonâmbula. O Mia Couto ele tem um lirismo imenso, a obra dele é marcada por um lirismo imenso. Além disso, ele é uma figura midiática importante. E quando lemos o Mia Couto, a gente pode pensar aí, o Mia Couto ele se inspira mesmo e se influencia pelo João Guimarães Rosa. Então a gente vê essa característica do lirismo, né, do neologismo, dessa prosa e poética, bastante no Mia Couto, que produz uma prosa muito interessante, muito bonita, que vai tratar também das questões coloniais, da reconstrução histórica do seu país, discutir essa questão da colonização, da pós-colonização e essas diversas questões, tanto históricas quanto sociais, que aparecem nesses textos. E aqui é interessante perceber, então, quando falamos das literaturas africanas de língua portuguesa, de que maneira que o tema político, social, que é muito forte, aparece e de que maneira que isso é construído formalmente dentro dos textos literários. Desse modo, então, tratamos as literaturas africanas de língua portuguesa. Vamos resolver, então, uma situação-problema que vai tratar do experimentalismo no romance. No quadro, então, nós vamos ver essa situação-problema. Imagine, então, que você é professor de literatura no ensino médio e precisa ajudar os alunos a organizarem uma feira de conhecimento a respeito da arte contemporânea. Então, percebam, a gente está falando de arte contemporânea, já temos um contexto histórico bastante delimitado. Tendo como foco o experimentalismo no romance. Então, vamos tratar da arte contemporânea com foco no experimentalismo no gênero romance. Quais autores e quais aspectos das obras você escolheria para trabalhar? Então, veja bem, uma pergunta muito interessante, uma proposta muito interessante. Perceba que ela já vem bem delimitada, né? Está falando da arte contemporânea, então temos uma delimitação histórica específica. Está falando do gênero romance e da característica do experimentalismo. Então, quais autores e quais obras você escolheria para trabalhar? Como vamos pensar isso?
Então é interessante quando pensarmos em experimentalismo, em arte contemporânea, podemos olhar lá para a geração de 45, para uma geração que tem um romance muito experimental, muito já próximo, muito já trazendo esteticamente aquilo que a literatura brasileira contemporânea tem em si. Quando falamos da geração de 45, já estamos falando da literatura brasileira contemporânea, sem dúvida. E o formalismo ali, essa característica de experimentalismo, está ali já presente. No quadro, nós podemos ver, então, 3 autores são fundamentais para tratarmos do experimentalismo no romance. Temos a Clarice Lispector, e aí podemos tratar da obra dela Perto do Coração Selvagem, de 43. Temos o Guimarães Rosa, e essa obra dele que é um marco da literatura brasileira de todos os tempos, que é Grande Sertão Veredas, de 1956. E temos o Osman Lins com A Valovara, que é uma obra também fundamental para pensar em característica experimental do romance. Quando falamos de característica experimental, estamos falando da forma do texto. Muito mais que o tema, a forma vem à tona. Por exemplo, a Clarice, ela fala de pessoas comuns, que vivem cotidianos comuns, mas a forma do texto chama muita atenção. E quando falamos de forma em Clarice, vamos pensar então no fluxo de consciência e vamos pensar também na epifania, que é uma marca do texto dela, esse momento de revelação que os personagens possuem, e o fluxo de consciência, que é o psicológico, a interioridade do personagem vem à tona, e isso vai trazer um texto bagunçado, não linear, um texto caótico e fragmentado. Percebam que Clarice trabalha sempre com o interior, a interioridade do personagem é muito mais forte na Clarice do que o exterior. Então o tempo psicológico é muito forte. Em Guimarães, vamos falar então do trabalho com os neologismos. Novas palavras. O Guimarães ele cria palavras. E essas palavras elas vêm à tona pelo grande conhecimento linguístico que o Guimarães tinha, que fazia com que ele conhecesse dezenas de idiomas. E aí a gente pode falar no Guimarães de um trabalho aí desses neologismos que vai trabalhar a língua oral do sertanejo e vai trabalhar também uma língua mais erudita. Tudo isso misturado em uma prosa poética muito interessante. Em Grande Sertão Veredas vemos muito isso. E a Valovara do Osman Lins, a gente vai falar então da intertextualidade. Ele vai se relacionar em muitos momentos com grandes autores aí da literatura ocidental, como Goethe, como Dante Alighieri, e vai ter uma prosa muito metalinguística, né? Essa preocupação com o fazer romanesco, com a linguagem literária, com a escrita do texto literário. Então, o Osman Lins é esse sujeito aí que vai trazer isso à tona. Quando falamos então de romance experimental, perceba bem que a gente está falando de romances aí que no início, no momento da leitura, de recepção da leitura, pode ser um pouco difícil, porque ele tem essa característica experimental. Vai fugir de uma característica tradicional e linear. Então, você, enquanto professor, quando for trabalhar com os alunos, é muito interessante tratar desses aspectos mesmo do formal do texto, pois são geralmente textos que eles vão abrir para ler e não vão gostar, vão se cansar rápido, mas é ao longo da leitura e do entendimento desse trabalho com o formal do texto que essa leitura se torna muito prazerosa. E as histórias são, sem dúvidas, muito, muito interessantes, de fato. Então percebam aí que se formos trabalhar a arte contemporânea, em pensar em romance experimental brasileiro, podemos trabalhar muitos autores mais contemporâneos, mais próximos ao nosso período histórico, mas, sem dúvida, não tem como não pensar em Clarice Lispector, em João Guimarães Rosa, em Osman Lins, em todas as características formais que eles trazem na produção deles, que é uma produção vasta e muito interessante. Desse modo, então, resolvemos essa situação-problema. Africanas aí de língua portuguesa. Vamos então no quadro para que a gente possa observar essa situação-problema aí. Você é professor de literatura do ensino médio e precisa ajudar os alunos a organizarem uma feira de conhecimento a respeito da relação entre política e literatura.
Então perceba aí que é relacionar política e literatura, tendo como recorte temático as literaturas africanas de língua portuguesa. Então perceba que já ficou bastante interessante, né? Vamos trabalhar essa temática aqui com esse recorte específico das literaturas africanas de língua portuguesa. Quais autores você sugeriria e quais são as formas que a política assume em suas literaturas? Quando tratamos das literaturas africanas de língua portuguesa, é impossível a gente não pensar numa questão política muito forte, porque esse país eles têm um processo de colonização muito complexo e que está muito próximo do nosso tempo histórico. Eles se tornaram independentes há muito pouco tempo. Então, essa literatura produzida agora, nesse momento em que as próprias teorias aí sobre essas literaturas também se constroem, que a historiografia sobre essas literaturas se constrói, ela está marcada de política e de questões sociais. Então, sem dúvida, o político e o social aparecem muito nesses textos. No quadro, então, nós podemos pensar na resolução da situação-problema pensando em alguns autores importantes. Primeiro vamos tratar de alguns autores angolanos, que é o Luandino Vieira, o Pepe Tela, Água Lusa, Ondiak, e um moçambicano que é o Mia Couto. O Mia Couto, inclusive, bastante conhecido midiaticamente, uma figura midiática bem forte, o Mia Couto. Todos eles, é importantíssimo dizer, temos que tomar cuidado para não homogeneizarmos esses autores, por serem autores africanos. Percebam que são autores de países diferentes e com literaturas diversas, mas se olharmos de um modo geral a obra deles, vamos ver aspectos políticos, como, por exemplo, a descolonização, as guerras pela independência, as mazelas da colonização europeia, a denúncia da violência e opressão, e eles vão tratar até mesmo do pós aí, da pós-colonização, do pós-colonialismo, pensando na maneira como as sociedades mesmo se desenvolveram após isso. A gente sabe que, infelizmente, muitos desses países pós-colonialismo viveram períodos longos de guerra civil, guerras internas. Então, isso vai aparecer nesses textos, esse olhar para essa sociedade, então um olhar muito político. Então, na verdade, esse tema dessa situação-problema, ele é complexo, mas ele é simples de se olhar, porque quando a gente fala em literaturas africanas de língua portuguesa, a questão política ela salta aos olhos de cara. Não tem como passar por essa literatura sem observar isso. Não é um detalhe, do modo como essa literatura se constrói. Então, quando pensamos na relação entre literatura e política, estamos, sem dúvida, muito simples tratar das literaturas africanas de língua portuguesa, evidentemente com um olhar detido para cada um desses autores, com um olhar detido para a complexidade, para as especificidades de cada um desses países aí africanos de língua portuguesa, para ver de que maneira esses temas da descolonização, da denúncia da barbárie e da opressão, das mazelas culturais dessa colonização, pensando de que maneira isso se constrói no interior dessas narrativas, no interior desses textos. Quando falamos desses autores, eles produzem romance, produzem também contos, então a gente vê essas narrativas dentro deles, e isso leva a uma construção muito interessante, formal também do texto, né? Muitas vezes a oralidade, ela é trazida para criticar a colonização, os aspectos culturais da colonização. Então percebam aí que são autores e obras que oferecem muitos aspectos para serem estudados e que se relacionam diretamente com essa questão da política. A questão da política e do social é muito forte e muito importante dentro desses textos, desses sujeitos que olham essa sociedade com muita criticidade e trazem isso dentro da literatura. Desse modo, então, finalizamos a resolução de mais uma situação-problema. Trataremos agora da literatura durante o regime militar. Então, quando falamos do regime militar, estamos pensando na literatura brasileira. Estamos falando lá da ditadura militar que se inicia em 1964, com o golpe militar, civil-militar, e um período que vai durar durante muito tempo, aí, décadas, né? E nessas décadas, uma literatura era produzida, uma arte era produzida, mas temos que pensar de que forma isso era produzido. No quadro, nós podemos ver uma citação importante que vai tratar desse período. Obviamente,
um dos alvos das perseguições do Estado militar brasileiro eram pessoas envolvidas de alguma forma com o trabalho intelectual, as quais representavam muitas vezes resistência ao tipo de regime que se havia instaurado, ou seja, escritores, cantores, compositores, letristas, professores, sociólogos, historiadores, jornalistas, entre tantos outros tipos de profissionais, foram sumariamente censurados, perseguidos ou eliminados do governo brasileiro. Apesar disso, muitas obras literárias de resistência foram produzidas nos anos repressivos. Então, quando tratamos da literatura produzida durante o regime militar, tratamos de uma literatura que está sendo produzida num contexto muito difícil de se produzir literatura. Porque a gente está falando de um governo que reprime as obras de arte e a literatura, e principalmente a literatura e as obras de arte que criticam esse governo, que trazem um olhar crítico para a sociedade. E a censura que acontecia, ela era uma censura que acontecia por não poder publicar, mas também levando esses sujeitos, aí, escritores, como a gente está tratando de literatura, para a prisão. Muitos foram presos, torturados, muita gente morreu nesse período. Então é um capítulo muito triste da nossa história, sobre o qual a gente reflete quando a gente fala sobre essa literatura produzida nesse período. No quadro, nós podemos ver duas obras importantes desse período, que é o Em Câmara Lenta, do Renato Tapajós, e o Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira é bastante conhecido, um jornalista, inclusive, e essa produção desse período, ela tem uma marca aí que é uma marca de documental. Dizem, inclusive, que essa é uma literatura documental. Por quê? Porque ela documenta, ela mostra numa espécie de documentário esse período. E por isso, muitas vezes, a literatura pode ser pensada como datada. Ou seja, ela está circunscrita àquele período, ela representa aquele período, ela está ali muito claramente. Então, é uma literatura que se costuma pensar em datada, e quando se olha ela, pensa nessa ideia de uma literatura documental. Evidentemente, quando pensamos em literatura documental, temos de nos preocupar, um termo aí que causa atritos críticos, né? Vários olhares para o termo em si, mas, sem dúvida, é um termo que nos ajuda a pensar a literatura desse período. E quando falamos aí de repressão, de prisão, o Em Câmara Lenta, do Renato Tapajós, trata muito bem desse momento. Esse livro ele foi escrito, a própria elaboração dele se dá num contexto muito interessante. O Renato Tapajós ele estava preso por pertencer a movimentos aí revolucionários contra o regime. Ele escrevia em papel de seda, enrolava esse papel de seda, e esse papel saía do presídio escondido na boca dos pais dele. Os pais dele, em casa, escreviam. Então, é um texto que já tem essa marca própria aí da prisão, né? Ele era escrito dentro aí em papel de seda, em papéis bem pequenininhos, que era enrolado como se fossem cigarros, e saíam da cadeia com os pais que chegavam em casa e digitavam o texto. Então, percebam como esse contexto, ele marca muito essa obra. No quadro, então, dando continuidade, a gente vê também o Que é Isso, Companheiro, do Gabeira. Só lembrando do Em Câmara Lenta, ele vai tratar de ações de grupo de guerrilha e vai apontar os desmandos do governo militar, sendo escrito então dessa maneira aí dentro da prisão. O Que é Isso, Companheiro, do Gabeira, é um livro bastante interessante que vai tratar, é narrado em primeira pessoa, ele tem um tom autobiográfico grande, porque o Gabeira ele participou daquilo que ele conta, e vai narrar em primeira pessoa o sequestro de um embaixador americano pelo MR8, e o que esses garotos queriam em troca desse... Sequestraram o embaixador e eles queriam, em troca disso, que os presos políticos fossem libertados. Então, eles sequestram o embaixador dos Estados Unidos e pedem que esse embaixador leia uma carta manifesto, dando liberdade, libertando os presos políticos. E esse fato, que é narrado no Que é Isso, Companheiro, é um fato aí que marcou a década de 60 como um todo, um fato muito importante, histórico. Por isso esse texto com esse teor autobiográfico, porque o narrador em primeira pessoa, ele se aproxima muito da figura do Fernando Gabeira, que viveu esse momento histórico. É um livro interessante de ser lido, e aí quando a gente fala de uma característica datada dessa literatura, a gente está pensando nisso, né?
O Renato Tapajós, Em Câmara Lenta, um livro produzido dentro da prisão, da maneira como foi produzido, falando dos desmandos do Estado. O que é isso, companheiro? Tratando de um sequestro, um embaixador americano, um sequestro que não termina em violência, que não dá em nada, assim, de uma maneira geral, apesar de ser um momento muito conhecido, mas trata de momentos da história brasileira, daquele momento, momentos muito específicos da nossa história, da história do Brasil. Então perceba aí por que tratar essa literatura como documental e por que dizer que ela está datada, né? Porque ela fica muito presa àquele contexto. Então ela acaba sendo uma literatura que, quando lida, nos ajuda a olhar e a entender e a compreender o que era produzido, o que era feito historicamente naquele contexto, se aproximando muito de uma relação que a gente pode tecer entre literatura, história e também política, né? Questões sociais de maneira geral. Então esses textos, eles vão trazer essa característica de documental, de documentar aquele período, ou até mesmo como um documentário, mostrar o que acontecia naquele período, com detalhes e, evidentemente, aí com subjetividade, porque um texto literário, ele é feito de subjetividade, ele se forma por subjetividade, então há elementos ficcionais, obviamente, porque senão a gente estaria tratando de notícia jornalística e não de texto literário. Mas são textos que vão trazer as mazelas desse período à tona. E, sem dúvida, são produzidos como resistência ao regime militar, o que é muito interessante de ser percebido. Desse modo, então, nós tratamos da literatura produzida durante o regime militar brasileiro. Trataremos agora da literatura brasileira contemporânea. E quando falamos aqui de literatura brasileira contemporânea, estamos falando de uma literatura muito próxima a nós, de livros produzidos aí no século XX, né? Depois do século XX, evidente, assim, mais para os fins do século XX, de livros já produzidos também no século XXI. E ao tratar da literatura brasileira contemporânea, nessa periodização que fazemos aí da literatura, é importante dizer que a literatura brasileira contemporânea é um grande desafio. É um grande desafio para o pesquisador de literatura, é um grande desafio para o estudante de literatura e até mesmo para quem quer pensar a literatura. Por quê? Porque é uma literatura produzida e analisada no mesmo instante que é produzida. Então não há aquele distanciamento histórico quando olhamos, por exemplo, para o realismo. O realismo está lá no século XIX, os autores realistas já morreram, a obra deles já foi produzida, está lá, terminada, é um momento fechado da história. Não, a literatura brasileira contemporânea é uma literatura produzida por autores vivos, que estão produzindo no mesmo momento em que estamos falando sobre eles, uma obra diversa, uma obra variada. Então é muito difícil mesmo pensar a literatura brasileira contemporânea. É um desafio crítico imenso. Mas, evidentemente, existem estudos aí que vão traçar as dominantes da literatura brasileira contemporânea. E entre elas a gente tem essa fragmentação do texto, né? Essa recusa aí da narrativa linear, que a gente pode pensar, por exemplo, uma marca da geração de 45, por exemplo, do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector, essa queda da narrativa tradicional, que evidentemente já começa lá nos modernos. Mas aqui a gente tem essa continuidade, essa fragmentação para uma sociedade também muito fragmentada e muito veloz. Uma sociedade marcada por computadores, por internet, por velocidade, por relacionamentos que se desfazem muito rápido, por relações humanas muito vazias, muito frias, por sujeitos aí atormentados por tudo isso, depressivos. E, além disso, a gente tem também uma literatura produzida olhando para a história do próprio país, uma história de sofrimento, uma história de ditadura, de colonização. Então, essa literatura ela se forma nesse bojo de experiências e traz textos muito importantes. Evidentemente, muitos autores estão produzindo, muitos autores aparecerão, mas a gente pode falar de alguns já importantes, já muito estudados. No quadro, podemos ver um deles, que é o Chico Buarque. Chico Buarque é um autor muito conhecido, muitíssimo conhecido, é um músico impecável, né? Um grande compositor brasileiro. Chico Buarque ainda vivo, vencedor inclusive do Prêmio Camões.
Ele teve um papel importante na ditadura militar, por meio de composições, enfim. Na obra dele há essa marca e política, de alguma maneira, mas não tão forte, né? É uma produção aí que vai dialogar com muitas coisas, traz crítica social, que é uma questão própria do Chico, e depois aí da redemocratização, a obra dele, ela vai perdendo um pouco esse teor político que é muito forte, evidentemente existe, mas não com a mesma força. Temos Estorvo, de 1991, Estorvo foi ganhador do Prêmio Jabuti, nesse ano aí. Temos Budapeste, de 2003, Leite Derramado, de 2009 e O Irmão Alemão, de 2014. Então percebam que são obras produzidas há pouquíssimo tempo, né? 1991, finalzinho do século XX e aqui já todas no século XXI. Estorvo vai ser uma narrativa em primeira pessoa, vencedora aí do Prêmio Jabuti, como eu disse, que vai tratar sobre a obsessão e o desespero do próprio cotidiano, né? Com uma linguagem muito interessante, esse desespero, essa obsessão aparece na linguagem desse texto. Budapeste é um trabalho interessantíssimo, né? Esse narrador do Budapeste, ele é um ghostwriter, ou seja, são aqueles autores que não aparecem nos textos que escrevem, eles escrevem, outras pessoas publicam, e ele é esse autor, e o próprio título é Budapeste, está falando da capital da Hungria, e esse texto tem essa brincadeira com a linguagem, uma narrativa muito poética, uma construção engenhosa, a crítica considera, e vertiginosa, que vai trazer esse enfeitiçamento da língua húngara. Em Leite Derramado é muito interessante, a gente vê ali um velho já no leito ali de morte, conversando ali, relembrando a sua linhagem histórica com a filha, com as enfermeiras do hospital, e nesse processo todos os fantasmas do Brasil virão à tona, né? A colonização, a política do país, tudo isso vem à tona por meio desse sujeito atormentado que vai construindo as suas lembranças no leito de morte. No quadro vemos aí a última obra de 2014, não é a última obra que temos aqui, de 2014, que é O Irmão Alemão. E no Irmão Alemão, a gente tem uma narrativa aí quase autobiográfica, que é na busca desse irmão alemão. Então é um texto que tem essa marca de autobiografia do Chico Buarque, usando o narrador para contar a sua própria história, para falar da história da sua família, usando, é claro, elementos ficcionais. Sempre que falamos aqui de literatura, estamos falando dessa mistura entre realidade e entre ficção que aparecerá nesses textos. Um outro autor importante que a gente pode ver aqui no quadro é Milton Ratum. Milton Ratum é um autor amazonense e tem uma das produções literárias mais relevantes aí, mais interessantes da contemporaneidade. Aqui temos 3 livros do Ratum, que é Relatos de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Dois Irmãos, inclusive, virou minissérie televisiva. E no Ratum a gente vê muito essa marca de narrativas aí complexas, né, que tratam das relações familiares, dos conflitos, da miscigenação. O Milton Ratum, ele é descendente de libaneses, então isso aparece aí na obra dele, essa questão da imigração. E um aspecto muito interessante do Milton Ratum é a questão do narrador muito líquido. A narrativa dele tem esses narradores líquidos que se desmancham na narrativa. Em Relato de um Certo Oriente, por exemplo, a gente tem uma história que é contada por muitos narradores que vão aparecendo e a gente nem sabe em que momento esses narradores trocam, né? Deixou de ser um e começou uma outra voz. Então temos essas narrativas que se encontram e que se fragmentam por meio da memória, da reconstituição também histórica do país. Em Cinzas do Norte temos essa questão da ditadura militar que vai aparecer por meio da amizade entre dois jovens, do processo de crescimento, de amadurecimento desses sujeitos. Então isso aparece de uma maneira muito interessante em Cinzas do Norte. E em Dois Irmãos, a gente tem esse narrador que é o Nael, que é um narrador que tenta contar a história de uma família para entender a sua própria história. E aí vai contar a história desses dois irmãos gêmeos, que é o Omar e o Jacob, e de que maneira a degradação dessa família acontece diante dos olhos desse narrador, que é o Nael. Então percebemos aí uma liquidez mesmo. Esses personagens aí
esses narradores líquidos e com uma prosa muito poética. O Milton Ratum tem uma prosa muito poética, e trata ali da região de Manaus especialmente. A gente consegue mesmo sentir aquela região, sentir aquela atmosfera na construção espacial que ele faz dentro dos textos dele. Desse modo, então, tratamos da literatura brasileira contemporânea. Trataremos agora da literatura portuguesa contemporânea, pensando aí no que está sendo produzido em Portugal na contemporaneidade. Vamos observar aqui no quadro dois aspectos importantes para pensar a literatura portuguesa contemporânea, que é o salazarismo e a Revolução dos Cravos. Quando falamos em salazarismo, estamos tratando do governo aí de Salazar, do Estado Novo implantado por Salazar, dentro aí de Portugal, que dura muitos anos, é um governo ditatorial. E a Revolução dos Cravos, que vai acontecer aí em 1974, ela acontece em 25 de abril de 74, ela põe fim aos 41 anos de salazarismo. Então, é uma revolução civil da população e também de militares que vão se unir contra esse governo de Salazar e pedir a liberdade, o retorno da democracia. A gente pode dizer de que toda a literatura portuguesa produzida após a Revolução dos Cravos, que é uma literatura marcada pelo acontecimento do salazarismo, pelo salazarismo. Ela traz essas marcas muito fortes de um período de 41 anos, que foi um período de repressão, de censura, de prisão política. Essas narrativas, elas vão trazer isso, esses autores, eles trazem isso de alguma maneira. Vamos então tratar de um autor fundamental da literatura portuguesa, que é o José Saramago. No quadro nós podemos observar aqui o José Saramago. O José Saramago é o único autor português a vencer um prêmio Nobel. Então percebam a importância de vencer um prêmio Nobel de literatura. O Saramago, ele é vencedor de um Nobel. A obra dele é uma obra que tem essa marca, ele tem um estilo oral, uma vivacidade linguística muito grande, ele tem maior preocupação com a oralidade que com a língua escrita propriamente dita. Então nós vamos ver frases longas e compridas, ele foge da pontuação convencional para trazer esse tom realmente de oralidade para dentro dos seus textos. Temos obras como Memorial do Convento, que vai falar dessa relação íntima entre narração, entre a ficção e a história, mostrando aí a exploração dos pobres pelos ricos, então de que maneira os ricos oprimem e exploram os pobres. E aqui, Memorial de Convento, ele vai tratar especialmente da corrupção da igreja. E tanto o ensaio sobre a cegueira quanto as intermitências da morte, a gente percebe aí esse questionamento da vida humana, essa questão de mostrar como seria, de tentar fugir da normalidade das coisas. Então, por exemplo, em ensaio sobre a cegueira, todo mundo fica cego. E aquilo é, claro, uma metáfora para tratar de muitas outras coisas, mas percebam que foge da ordem rotineira das coisas, essa cegueira coletiva que se abate sobre aquelas pessoas, sobre os personagens do romance. Intermitências da morte, nós temos o início de um ano em que ninguém morre mais. Como seria o mundo se ninguém morresse mais? Então, esses narradores, o Saramago, vão trazer essas perguntas que vão ter uma dimensão certamente universal. Vai por um caminho totalmente universal de pensar, de refletir sobre acontecimentos, sobre questões humanas de fato. Intermitências da morte traz esse fato, Ensaio sobre a cegueira traz esse fato, então foge da ordem lógica comum do cotidiano. E ele vai explorando isso por meio dessa linguagem que eu já disse, viva, oralmente muito forte. No quadro, então, vemos mais um autor importantíssimo, que é Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe é bem mais novo que o Saramago, está muito mais próximo da gente, então o Saramago já faleceu, o Walter Hugo Mãe não. Percebam que os livros dele são de 2008, 2013, 2016. E o Walter Hugo Mãe, o que a gente percebe nele que é muito, muito interessante, os livros dele são belíssimos, por trazer uma prosa bastante lírica. Então é uma prosa com lirismo muito forte, uma prosa que se aproxima muito da poesia,
E como é uma produção que ainda está em construção, uma produção extremamente recente, a gente não vê nessa produção um eixo temático comum, né? Como, por exemplo, a gente pode ver no Saramago, que tem a questão da história, que vem muito à tona, que tem ali a questão da história de Portugal, tem a questão da relação entre pobres e ricos, tem um uso da religiosidade também muito forte. No Walter Ugumãe a gente não consegue encontrar essa temática em comum ainda. No quadro nós observamos, por exemplo, que aqui no quadro a gente pode ver, por exemplo, que nas obras dele ele vai trabalhar com regiões aí diversas, com países diversos. Podemos observar no quadro que em obras como, por exemplo, o Apocalipse dos Trabalhadores, ele vai falar da história de duas empregadas domésticas e seus problemas comuns do cotidiano. Em A Desumanização, nós observamos aí o retrato do sofrimento da infância, né? Que aqui são irmãs gêmeas, uma das irmãs morre, e como que essa vida dessa outra irmã se constrói após essa tragédia. E é muito interessante que essa história se acontece nos montes finlandeses, na Finlândia. Então vejam aí como é interessante, ele traz outras paisagens também. Em Homens Imprudentemente Poéticos, temos a cultura milenar japonesa trazida à tona, com uma linguagem bela, que traz tanto a beleza da vida humana como a dureza da vida humana. E se tem um eixo aí comum que a gente pode pensar dentro do Walter Ugumãe, a gente pode falar da questão de serem personagens sempre comuns. O Walter Ugumãe ele trabalha com pessoas e personagens comuns. As duas diaristas lá do Apocalipse dos Trabalhadores, temos as duas crianças, as irmãs gêmeas, uma morre, né, em A Desumanização, e depois como essa família lida com isso. E também na outra obra dele, Homens Imprudentemente Poéticos, também vemos esses homens comuns, pessoas comuns, num cotidiano muito próximo do nosso cotidiano, mas uma linguagem extremamente poética, extremamente bela. As durezas da vida humana são trazidas ali dentro da produção do Walter Ugumãe com uma beleza lírica imensa. Então há uma construção frasal que busca esse lirismo, uma busca por tratar os acontecimentos de maneira lírica. Não é à toa, por acaso, que a gente vê em Desumanização crianças, né? São uma menina que fica sem a irmã gêmea e de que maneira o olhar dela para o mundo se constrói. O olhar da criança é um olhar sempre muito poético para o mundo, sempre muito lírico. E mesmo em meio a essa dureza dessa vida, esse lirismo se constrói. Lá na história das empregadas domésticas, a gente também vê no Apocalipse dos Trabalhadores essa questão muito forte de uma vida dura, de uma vida difícil, mas de uma esperança que também surge. E a linguagem vai dando conta de todos esses sentimentos por meio de muita poeticidade, um trabalho poético e lírico bastante interessante. Desse modo, então, tratamos da literatura portuguesa contemporânea. Vamos agora para o nosso momento de interação, momento muito esperado da nossa aula. Eu disse lá no início, hoje jogaremos o Kahoot, então vamos para o quadro para que a gente possa ver aqui, ó. Abra o aplicativo ou o site do Kahoot em seu celular e aguarde orientações. Essa atividade pode ser feita individualmente ou em dupla. Importante lembrar, o PIN do nosso Kahoot de hoje é 794495. Então é 79, 44, 95. Em dupla, individualmente, entre lá. Vamos tratar, então, no Kahoot de hoje, do conteúdo das 4 aulas. Então, um momento também de revisão. Vamos revisar aí o conteúdo das nossas 4 aulas. Vamos relembrar tudo, inclusive da aula de hoje. E vamos ver uma disputa aí legal para ver quem vai acertar mais perguntas. Então, no quadro, nós vemos o PIN, que é 794495. Então, espero aí a sua participação.
Legal. Vamos iniciar então o nosso jogo. Vamos dar início. São 8 perguntas sobre as nossas 4 aulas, sobre as nossas últimas 4 aulas, as 3 últimas e a aula de hoje. Vamos lá então. Então, a primeira pergunta é: qual polêmica literária marca o início do realismo em Portugal? Então, temos 4 alternativas: questão Coimbra, questão portuguesa, correspondências de Eça de Queiroz ou tratado realista. Qual dessas 4 alternativas representam a polêmica literária que marca o início do realismo em Portugal? Muito bem, então a maioria dos alunos aí acertou, 4 alunos acertaram, 4 alunos acertaram. Sem dúvida é a questão Coimbra. A questão Coimbra, ela vai tratar então desse momento da literatura portuguesa, em que há aí a briga, a polêmica literária entre os valores românticos, representados lá pelo Castilho, os valores mais tradicionais, conservadores, contra os valores dos jovens, representados pelo Antero de Quental. Então, essa questão Coimbra, ela vai marcar o início do realismo em Portugal. Aqui, então, no quadro, nós podemos ver, então, que a questão Coimbra, que está aí em vermelho, né, é a alternativa correta. Vamos, então, ver o nosso placar e o nosso ranking. Temos o Nopar MH em primeiro lugar, Lely em segundo, Macabea em terceiro. Vamos passar, então, para a nossa próxima pergunta. Qual dessas obras é considerada a primeira narrativa realista brasileira? Então, temos 4 alternativas novamente. Qual, então, será? Dom Casmurro, do Machado de Assis? O Cortiço, do Aloysio de Azevedo? Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis? Ou Senhora, do José de Alencar? Qual dessas 4 obras marcam o início do realismo brasileiro? Didaticamente, quando fala realismo, qual obra representa esse marco? Muito bem, a maioria dos alunos acertou novamente, então temos 5 alunos. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Sem dúvida é essa obra. Dom Casmurro do Machado também, ela está no realismo, mas ela não é o início do realismo. O Cortiço, ela é uma obra do naturalismo, está nesse período, mas é uma obra naturalista. E Senhora, do José de Alencar, é uma obra romântica e não uma obra realista. Então, quando a gente fala na primeira narrativa realista brasileira, estamos falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que traz aquele defunto autor que vai tratar aí da sociedade brasileira. Vamos, então, observar o nosso ranking no quadro. Vamos ver, então, quem está em primeiro e segundo lugar. Então, continua o Nopar MH em primeiro lugar e Lely em segundo lugar. Próxima questão. Qual estética literária pode ser definida pela sentença arte pela arte? Então, essa sentença, ela marca aí uma estética literária específica. Temos realismo, romantismo, parnasianismo e simbolismo. Qual dessas estéticas literárias que vimos em uma de nossas aulas são representadas pela sentença arte pela arte? Muito bem, 8 alunos marcaram parnasianismo. Excelente, o parnasianismo, sem dúvida, ele é marcado por essa questão da arte pela arte. O parnasianismo, ele busca forma acima de tudo. Então, forma fixa, por exemplo, o soneto é uma forma fixa muito usada pelos parnasianos. Rimas raras, difíceis, eles vão lá no dicionário buscar a palavra mais complicada, mais complexa para usar. A métrica do poema também toda fixa. Eles não têm preocupação nenhuma com o social, com o exterior ao texto. Não é por acaso que a gente vê, por exemplo, a descrição de vasos, por exemplo. Tem um poema chamado Vaso Grego, que vai tratar de um vaso por meio de uma linguagem extremamente rebuscada. Vamos observar o nosso ranking, então, para a gente ver como estamos. O realismo não é arte pela arte, né? O realismo é uma questão muito social. Romantismo também não. O romantismo tem uma subjetividade muito forte. E o simbolismo
Também não. A gente fala de uma musicalidade, mas não de arte pela arte. Temos o Nopar MH novamente, em primeiro lugar, e Lu em segundo. Continuamos, então. Nossa quarta pergunta. Qual dessas características representam o pré-modernismo brasileiro? Lembrando, então, que o pré-modernismo é aquele momento, não pode ser entendido como estética literária, propriamente dita, né? Ele é um momento da nossa literatura, uma passagem para chegar ao modernismo, mas não é uma estética propriamente dita. Então, qual seria? Um projeto estético unificado, preocupação social, valorização da métrica ou busca pela musicalidade? Qual dessas quatro alternativas representam o nosso pré-modernismo brasileiro? Muito bem, todos acertaram. Preocupação social. O pré-modernismo ele não tem um projeto estético unificado, ele não tem a valorização da métrica e ele não busca pela musicalidade. Mas a preocupação social é uma marca muito forte de todos os nossos autores pré-modernistas. Vamos olhar então o nosso placar. O Nopar MH continua em primeiro lugar, Júnia Medeiros em segundo. Muito bem, vamos passar para a nossa próxima questão, para a nossa quinta questão. Quais as palavras a seguir podem definir a primeira geração modernista brasileira? Vamos lembrar então lá da nossa aula do modernismo. Seria conservação? Seria tradição? Seria ruptura ou seria devoção religiosa? Qual dessas palavras representam e simbolizam o nosso primeiro momento modernista? Lá, quando a gente fala da primeira geração, vamos lembrar da semana de 22, os primeiros modernistas, então. Muito bem, 8 alunos acertaram, marcaram ruptura. Sem dúvida, ruptura é a marca dessa primeira geração modernista. Eles querem romper com a tradição, eles querem destruir para construir novas coisas. Conservação não é, devoção religiosa também não é. Sem dúvida alguma, estamos falando de ruptura. Vamos então observar o nosso placar para ver como está a nossa disputa. Vamos lá. Então temos o Nopar MH em primeiro lugar, continua em primeiro lugar, e Lu em segundo lugar. Dando continuidade, vamos passar para a nossa próxima questão, a sexta questão. Qual dos autores a seguir pertencem à segunda geração modernista do Brasil? Quando falamos segunda geração modernista, vamos pensar na prosa de 30. Lima Barreto, Cruz e Souza, Graciliano Ramos ou Adolfo Caminha? Qual desses autores pertence à segunda geração modernista, produziu a prosa de 30? Aquela prosa regional, realista, a gente fala da prosa de 30, fala até de um neorrealismo. Se lembrem lá da aula que a gente falou de um neorrealismo, de um regionalismo. Muito bem, Graciliano Ramos. Lima Barreto é um autor pré-modernista, Cruz e Souza simbolista e o Adolfo Caminha está no naturalismo. Então, sem dúvida, Graciliano Ramos é o autor de Vidas Secas. O Nopar MH em primeiro lugar, Lu em segundo, Lely em terceiro. Continuando nossa sétima pergunta, qual aspecto a seguir é importante de ser considerado no estudo das literaturas africanas de língua portuguesa? Então, ó, o conteúdo da nossa aula de hoje, quentinho aí, temos o aspecto da oralidade, da estética parnasiana, da tecnologia e do protestantismo. Qual desses aspectos realmente deve ser considerado ao olharmos as literaturas africanas de língua portuguesa? Uma pergunta fácil, hein, gente? Principalmente porque a gente tratou disso hoje, então tá bem fresco aí na mente de vocês. Vamos ver, então. Muito bem, a maioria acertou oralidade. A oralidade é o aspecto mais forte de ser observado, lembrando da questão colonial e da questão como a oralidade aparece muito nos textos dos autores africanos de língua portuguesa. Estética parnasiana, obviamente não, tecnologia não e protestantismo também não. Vamos então para ver o nosso ranking. O Nopar MH primeiro, Lely em segundo e Gui LDN, aí deve ser Londrina, em terceiro lugar. Muito bem. Vamos continuar então para a nossa última pergunta, que vai definir aí o jogo. Qual episódio histórico é relevante para a elaboração literária portuguesa contemporânea? Qual é interessante? A Revolução dos Cravos, a Guerra das Duas Rosas, a invasão da América ou a questão Coimbra?
vão pensar aí que a elaboração literária portuguesa contemporânea. O que é mais importante aí historicamente para pensarmos essa produção literária? Muito bem, todos acertaram. O assunto da aula de hoje. Revolução dos Cravos é o aspecto aí histórico, o episódio histórico muito importante para pensar a literatura portuguesa contemporânea. Continuando, então, temos o nosso pódio. Unopar MH em primeiro, Gui Londrina em segundo e Lely em terceiro. Parabéns às 3 colocações. Obrigado pela participação. Foi muito legal aí pensarmos nos 4 encontros e percebermos aí nessas questões o quanto vocês estudaram e entenderam realmente os conteúdos. Vamos dar continuidade então à nossa aula no nosso momento de revisão. Vamos ao quadro para que possamos então dar continuidade. Vamos revisar. Agora é o momento de revisar. Vamos revisar o nosso conteúdo da aula de hoje. Pensando então aí no tudo que a gente viu, no que a gente estudou, vamos dar continuidade. Então, momento importante, vamos pegar aí o lápis, né, a caneta, o caderno, para que a gente possa anotar e relembrar o que foi estudado. Então, vamos ao quadro para que a gente possa ver e observar. Na aula de hoje, tratamos dos autores brasileiros e o pós-guerra. Tratamos também do romance experimental no Brasil, falando da Clarice, do Guimarães, do Osman Lins, pensando na revolução formal que eles trouxeram. Lembrando, quando falamos do pós-guerra, podemos pensar também na Clarice e do Guimarães, que participaram daquele momento histórico de maneira interessante, como eu disse no início da aula. Tratamos das literaturas africanas de língua portuguesa. Vimos os países do PALOP, mas demos ênfase na produção angolana e moçambicana, que é aquela produção literária africana que tem uma força maior dentro da historiografia literária africana lusófona. Vimos também sobre a literatura produzida no regime militar, a característica do neodocumentalismo, em Renato Tapajós, no livro Câmara de Ecos, e no Fernando Gabeiro, em Que é Isso, Companheiro? Ambas obras que tratam daquele contexto da ditadura. Falamos também da literatura brasileira contemporânea, vendo a obra de Chico Buarque e Milton Ratum, autores que produzem muito próximo aqui do nosso período histórico. E falamos da relação entre literatura portuguesa e a Revolução dos Cravos, o modo como a Revolução dos Cravos é importante para pensar a literatura portuguesa, e em especial a literatura portuguesa contemporânea. Então, na aula de hoje, fizemos essa viagem pelo contexto lusófono, pelo contexto da lusofonia, pensando aí tanto nas literaturas brasileiras, quanto na literatura portuguesa, quanto nas literaturas africanas de língua portuguesa, se atentando para Angola e para Moçambique. Então, esse é o final do nosso 4º encontro. Foi um prazer estar com você ao longo desses 4 encontros. Espero que tenha sido tão bacana para você quanto foi para mim. Foram aulas muito interessantes, conteúdo riquíssimo, que certamente vai ajudar aí, vai te ajudar a se formar como professor de língua portuguesa e de literatura quando for trabalhar esses conteúdos com seus alunos em sala de aula, pensando até mesmo nas situações problemas que trabalhamos, que te ajuda aí a pensar na aplicação, na sua profissão de questões que trazemos na nossa aula. Então é isso, quero aproveitar para lembrar também do Desafio Nota Máxima, que falei lá no início, que é uma atividade do semestre, que deve ser feita, em caso de dúvida, procure a sua tutora presencial. Agradeço muito pela sua participação ao longo dos 4 encontros, pela sua participação no Kahoot, nesse espírito aí de competição muito saudável, que é uma competição aí acadêmica mesmo, para a gente testar os nossos conhecimentos em relação às aulas. E foi um prazer imenso estar aqui com você ao longo desses encontros. Um abraço e até a próxima!